Estivemos aqui na oração e o irmão já está colocando esse culto no YouTube, né? Muito bem. Quero dar saudação para os irmãos que não vieram para o culto, se porventura está nessa live, né? Mas os irmãos aqui presentes, vou convidar vocês para o irmão ler o Efésios, mas eu vou ler Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Louvado seja Deus. Ó daí aí. Tranquilo, né? Irmão Huerto. Glória a Deus. Tudo bem, né, irmã Vanessa? Amém? Tranquilo. Bênção de Deus. Irmã, cadê o Luciano Machado? Cristina? Trabalhando? Está em casa? Glória a Deus. E o Júnior também, né? O Júnior, o pai não veio hoje. Foi pegar a mulher acolá. Deus tenha misericórdia dele. A Esther foi fazer um trabalho. Muito bem. Eu não sei se alguém mandou mensagem para mim, que eu estou sem celular hoje. Né, Lé? Tudo bem aí? E aí, irmã, como é teu nome aqui? Deixa eu ver se eu me lembro. Maria Eduarda. Como é que está o irmão Alexandre, seu pai? Irmã Divina, sua mãe. Saudações para ele lá, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Esse versículo é bastante conhecido, né? Seus irmãos são atribuições, né? Aquilo que a igreja, como pilar espiritual que a igreja fazia, a igreja neotestamentária, a igreja primitiva. Mas diz a palavra que assim, ó, aqui está todo o conjunto de tudo aquilo que nós temos que desenvolver a nossa vida espiritual, certo? Isso é um assunto muito poderoso, mas para o primeiro ponto, vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está assim tão minguado. Perseveravam na doutrina, e esqueceram dos apóstolos, mas é a doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam na, aqui é comunhão. Terceiro, e no partir do pão. E quarto, nas orações. E por último, 43, em cada alma havia temor. Aí muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Então, que não pode faltar na vida de uma igreja, de um cristão, para ele estar envolvido no crescimento espiritual, é a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina do Novo Testamento, como referência o Velho Testamento, mas é o Novo Testamento que dá a base doutrinária para a igreja. Segundo, a igreja não pode perder a comunhão, né? Precisa passar um bocado de tempo assim, tem aqueles irmãos que se tornaram, que não congregam mais, como é o nome? Desigrejados, né? Perderam a comunhão, desagregados, e assim vai. Partir do pão fala do nosso compartilhar, daquilo que nós temos, né? Das nossas ministrações. Oração é outra coisa importante. Tem algum crente aqui que consegue viver sem orar? Tem? Tem? Agora, orar é fácil? Orar não é fácil, mas é necessário. Portanto, coloque na sua agenda com Deus um momento com a palavra, a doutrina, a escola bíblica, glória a Deus, a comunhão com os irmãos, partir do pão, as orações. E eu posso dizer, o último sustentáculo dessa igreja do Novo Testamento é o temor a Deus. Essa palavra temor, né, tem até vem daquela palavra que a gente conhece na nossa linguagem de hoje, que alguém que tem medo de alguma coisa é fobia, né?
Então a origem da palavra temor é medo, fobia, pavor e terror. E nós temos que ter tudo isso aqui de Deus, medo de Deus, pavor de Deus, glória a Deus. Não em relação à pessoa de Deus, porque Deus, claro que Ele é um fogo devorador, fogo consumidor, né? Mas é a nossa atitude diante de Deus que nós temos que temer. Esse é um pilar importante para a vida dos crentes em Jesus. Viver, andar uma vida de temor a Deus. Mas temor também significa, sabe o que, irmão Wellington? Respeito, reverência, adoração. O temor é você reconhecer que, tipo assim, você vai fazer uma coisa errada, né? Não estou induzindo os irmãos a fazer coisa errada. Aí você olha para um lado, olha para um lado, olha. Aí você esqueceu de olhar para onde? Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Ele vê todos os nossos pensamentos, as nossas palavras e também as nossas atitudes, as nossas ações, se são coerentes com a sua vontade, com a sua santidade. Então, o temor a Deus, ele é uma forma de você relacionar. É como você vai temer se você não conhece, né? Hoje eu estava fazendo a leitura devocional. Amém? Os irmãos estão comigo nessa noite, nessa palavra? Glória a Deus. Vá lá para o livro do patriarca Jó, o capítulo de número 4, versículo 6. Lendo esse texto hoje, eu me lembrei dessa mensagem sobre o temor a Deus. Eu acho que um dos amigos, né? Elifaz, versículo 6, diz: porventura, Jó, não era o temor de Deus, o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança e sinceridade nos seus caminhos? Então ele faz menção de que Jó era um homem temente a Deus. E lá no capítulo 1, eu falei até que na oração das irmãs, a gente falar a oração das irmãs, fica assim resumido só as irmãs, né? Aí os irmãos dão maior valor, é das irmãs, não estou nem aí. É assim que tem que ser, é a oração da igreja. Eu falei que Deus é Deus e o diabo. O diabo observa todos os nossos procedimentos. Aí o Senhor diz: tu viu meu servo? Quem? Meu servo Jó. Tu viu como é que ele se comporta? Aí Deus deu 4 características. Vocês lembram? Qual a primeira característica, irmã Léa? Boa pergunta. Integridade. Retidão, segunda característica. Terceira característica, ele disse que Jó era um homem que se desviava do mal. Em quarto lugar, Jó era uma pessoa que tinha o quê? Temor a Deus. Ele tinha um conhecimento, ele tinha uma reverência, ele sabia em partes quem era. Ele reconhecia a grandeza de Deus, ele reconhecia. Então ele começou aqui nessa prova a desenvolver um relacionamento mais afinado, porque o sofrimento leva as pessoas a um encontro com Deus, como de fato vai acontecer. Então, Jó, no capítulo 28, versículo 28 do livro de Jó, diz o texto que o temor do Senhor, versículo 28, que eu falei 28, né? Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é o quê? É a sabedoria. O temor de Deus é a sabedoria. É um conhecimento que você tem de um Deus vivo, de um Deus soberano, de um Deus justo, de um Deus que é amor. Interessante que hoje as pessoas destacam muito: Deus é amor, né? Eu vi um pregador dizendo que as pessoas da atualidade querem deixar o Deus do Velho Testamento era um Deus carrasco, era um Deus que batia nos seus filhos. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus pacato, é um Deus que acaricia a nossa cabeça quando a gente está errado. Não. Ele não deixou de ser
justo e não deixou de ser um Deus de amor. Ele não deixa de ser amoroso, nem deixa de ser justo, certo? A prova disso no Novo Testamento é que Cristo, tem um hino da harpa que diz assim: na cruz estão unidos dois atributos divinos. Quais são eles? Vocês sabem? A justiça e o amor estão unidos lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu a nossa morte, Ele pagou o preço, Ele demonstrou amor pelo pecador. E por isso, até o ladrão disse: tu não tem nem temor a Deus estando nessa situação? O outro ladrão exortou o outro, né? Tu nem nessa situação tu teme a Deus? Rapaz, se converte, rapaz. Fica só aí falando contra esse Cristo. Nem nessa situação tu teme a Deus? Lembram dessa passagem? Então, meus irmãos, o capítulo, como eu falei, capítulo 28 de Jó, né? Versículo 28 diz o quê? O temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é a inteligência, nessa versão, né? Em outras versões, o apartar-se do mal é uma forma de viver uma vida inteligente. Então, irmão, se você está seguindo o seu caminho, se você está seguindo uma trilha, se você está no percurso com Deus, e já vai aparecer em alguns momentos que o inimigo vai até dar umas palavrinhas nos seus ouvidos: venha por aqui, sai daí, não escute esse negócio não. Siga o caminho com Deus, com temor, glória a Deus. Então eu quero mostrar nessa noite que a Bíblia exorta demais. Se você pegar essa temática do temor, velho, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, mas eu quero mostrar algumas dessas exortações. Por exemplo, existe temor de Deus no meio de uma sociedade alienada de Deus? Existe? As pessoas fazem o que querem, dizem o que querem, expressa o que eles querem fazer. Mas Paulo, quando dá a doutrina sobre a corrupção moral do homem, e aí você vem comigo para Romanos 3, versículo 18, diz que não existe temor de Deus diante aos seus olhos. Não existe. É uma sociedade corrompida, uma sociedade perversa. Se não me falha a memória, foi até baseado nessa falta de temor a Deus. Isso não justifica que o patriarca mentiu dizendo que Sarai ou Sara era sua irmã, porque ele sabia que falta de temor a Deus leva as pessoas a até matar para conquistar a mulher, né? Do marido que estava vivo. Ele se fez de dizer que era irmão da mulher, para não perder a vida, porque não tinha temor de Deus. Então o temor a Deus é uma característica de uma sociedade que vive alienada, que vive distante do Senhor, do Criador. Eles não têm noção, eles falam até de Deus, mas não tem temor. Porque o temor a Deus, venha comigo, o temor a Deus, ele acompanha, assim, o crente conhece a Cristo, né? Conhece a Deus através de Cristo, pela revelação do Espírito Santo. Então o irmão Miquel falou na semana passada, ele começa uma caminhada, né? Não é assim? O apóstolo Pedro, se você acompanhar comigo, 1 de Pedro 1,17, diz que durante o nosso tempo da nossa peregrinação, nós temos que viver em temor. Glória a Deus. Durante o tempo da nossa peregrinação, nós temos que viver em temor a Deus. Glória a Deus. Irmão, vai ter momentos na sua vida que você vai ser tentado para você pecar contra Deus, mas é o temor que pode você ter essa consciência, essa reverência, esse medo de pecar e o medo de sofrer as consequências do pecado. É assim? Capítulo 38 de Gênesis, Tamar era uma esposa de um dos filhos de
Judá. A história vocês sabem, Tamar casou com o filho mais velho de Judá, o rapaz morreu. Aí o Judá fez aquela lei que o irmão casava com a viúva para suscitar descendência. Só que o irmão fazia um ato lá que não queria dar continuidade à descendência do irmão, né? Ele interrompeu aquela linhagem. E aí o próprio Deus cobrou dele, porque diz a Bíblia: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando os filhos de Israel viram o tremor lá no monte, eles tremeram na base. Imagine você pecar, as consequências do pecado diante de Deus. Então Judá, depois que morreu o segundo filho, ele pegou o terceiro. Não, ô Judá, ô Tamar, tu é uma mulher nova, tu dá para esperar mais um pouquinho? Deixar o meu filho crescer, né? Ainda é um adolescente. Vamos deixar ele crescer mais um pouquinho para você casar com ele? O menino cresceu e a Tamar esperando. Tamar esperando, andando ali no temor, né? Não se uniu a ninguém, esperando a vez dela. Pois não é que o pai, o Judá, deu como se diz? Não cumpriu a palavra. Aí a mulher fez uma artimanha. Fez uma artimanha meio... Se disfarçou de aquelas vestes. Irmão, a Bíblia diz as vestes de prostituição. Não sei como era, viu? Se era a cor assim, decotada, a roupa sensual. Pô, irmão, camarada também estava viúvo, não se relacionou com a prostituta na visão dele. Daqui um tempo a mulher engravidou. Interessante que Judá, quando soube que a mulher estava, a nora estava, mandou apedrejar a mulher. Só que no detalhe lá, né? Ela pegou os objetos pessoais de Judá. Isso aqui é a prova de que você vai me pagar um cabritozinho depois. Um cabrito. Quando Judá descobre, a Tamar diz: o pai da criança é o dono desses objetos pessoais. Diz: pelo amor de Deus, essa mulher é mais justa do que eu. Ele teve que cuidar dos filhos. Não viveu com ela, não conviveu com ela, mas cuidou dos filhos. 2, na verdade, né? Interessante que a Bíblia mostra essa questão do temor. Judá viveu sem temor. A nossa conduta como nessa caminhada, nós temos que ter temor a Deus, para na hora da tentação nós fugirmos do pecado. Interessante que Judá não fez isso. Os filhos de Judá não tiveram temor diante de Deus, fizeram do jeito dele, da forma dele, do jeito que eles queriam. Eles morreram e Deus ainda teve misericórdia de Judá, porque tinha um propósito com aquela tribo. E lá no capítulo 39, o irmãozinho dele mais novo estava lá no Egito, né? A pessoa que está assim no lugar que não é o seu ambiente, né? Não é um ambiente de igreja. Aqueles irmãos que só vivem no trabalho, né? Vamos orar para esses irmãos permanecer com Jesus, porque no trabalho você pode ser tentado. Pois não é que a mulher do patrão não deu em cima do rapaz? A mulher de Potifar. Não é assim? De tanto ela insistir, eu queria que o irmão lesse o versículo 39, capítulo 39, versículo 9. A resposta que José deu para aquela mulher. José viveu uma vida de piedade, de santificação, uma vida de temor a Deus. Ele conhecia o Deus de seu pai Jacó. Ele conhecia o Deus de seu pai avô Isaque. Ele sabia do Deus referência do seu bisavô Abraão. Então ele tinha uma noção do que Deus tinha uma proposta para ele. E nessa proposta que ele tinha com Deus, ele não podia se embaraçar com o Egito. Ele não podia se embaraçar com o pecado, porque Deus tinha coisas maiores e melhores para a vida dele. Mas eis que para aqueles que têm um plano de Deus, sempre vai surgir as propostas. E ele vai dizer assim: ninguém há maior do que 39, versículo 9,
do que eu nessa casa. Isso, ele era o governador, né? Ele era uma espécie de copeiro, não, o administrador da casa, né? E nenhuma coisa o seu marido me vedou, senão a ti, porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Isso aqui revela um temor a Deus, tamanha maldade, e pecaria contra Deus. Então José, ele tinha um temor de sofrer as consequências de um aparente, de um momento de prazer momentâneo, porque ele via algo mais na frente, que era a proposta de Deus para a vida dele. Então aqui nós temos um exemplo de pessoas que durante a peregrinação eles viveram uma vida de temor. Durante a sua peregrinação eles viveram uma vida de temor. E eu e você, nós estamos numa peregrinação, meu irmão. Tu vai ficar aí brincando de ser cristão? Tu vai ficar aí entre dois pensamentos? Esta é uma oportunidade que eu e você temos de assumirmos o nosso compromisso em conhecermos a Deus, em reverenciarmos ao Senhor, em termos um temor diante dele. Glória a Deus. Paulo vai dizer na Filipenses 2:12: irmãos, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. Meu Deus, temor e tremor. Glória a Deus. Desenvolver a vossa salvação, a vossa maturidade. Filipenses 2:12, tá certo? Os irmãos vão colocar aí, depois vamos ler. Dando continuidade, os irmãos estão entendendo a palavra? Paulo vai dar uma recomendação sobre a questão do temor, do quesito santificação. E aí ele vai pegar a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele vai dar uma recomendação, uma exortação para a igreja aperfeiçoar a santidade no temor a Deus. Ou seja, Paulo vai mostrar que o estilo de vida dos crentes, glória a Deus, vamos lá, vamos repetir, o estilo de vida dos crentes, ou seja, a maneira de viver dos irmãos, a conduta dos servos de Deus, o comportamento daqueles que servem a Deus, os princípios e valores que tem que nortear a vida daqueles que são servos de Deus, é baseado nesses princípios, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, aí ele diz assim: amados, pois que temos tais promessas. Ei, irmão, tu tem uma promessa grande, irmão. De consolação, né? Irmão, como o irmão pregou lá, se tu tem promessa, tu não vai morrer. Peraí, às vezes morre, né? Mas as promessas de Deus para a vida do cristão, elas são condicionadas. Não é simplesmente você ficar num automático. Ei, aconteceu a promessa, eu estava só de braço cruzado. Não acontece assim não. Tem um processo espiritual, tem uma transformação, tem uma santificação em curso. Uma santificação em curso. Você foi salvo por Cristo, você agora é nova criatura, amém? Você agora está com uma nova vida em Jesus, você tem uma nova maneira de ser. Portanto, meu Deus, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, meu Deus do céu, e do Espírito. Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É o temor de Deus que faz o cristão cada dia procurar a santificação, procurar ser. O que é ser santificado? O que é viver uma vida de santificação, irmão Wellington? Uma vida separada do pecado. Eu sei que Deus, você não é perfeito, eu e você não somos perfeitos. Como foi cantado aqui, nós até podemos falhar, mas o importante é pedir a ajuda de Deus na hora certa, clamar ao Senhor, pedir o socorro, sustento. E como disse Jesus, vai, não peques mais, não fique brincando com o pecado, tenha temor a Deus, procuremos aperfeiçoar no temor a Deus. E para completar essa parte da mensagem,
novamente Pedro vai usar a sua carta, ele vai dizer em 1 de Pedro 1:15, e vai dizer o seguinte, que a santificação, ela é em toda a vossa maneira de viver. A santificação é aplicada em toda a nossa maneira de viver. Glória a Deus. Então, é por isso que tem que ter temor a Deus. Senão, como eu falei aqui, né? As palavras, os pensamentos, as ações, Deus está vendo tudo. Glória a Deus. E Deus, Ele quer que a gente prossiga nessa jornada em santificação para a glória do seu nome. Irmão, viver uma vida de santificação, uma vida de temor a Deus, melhor dizendo, o que eu poderia usufruir quais são os benefícios de uma vida de temor a Deus? Quais são? Hein, irmão? Glória a Deus. Irmão, só dizer para você, que você e eu, a gente fala assim, irmão, você quer fazer a viagem, o seu êxodo, você já quer partir para o seu êxodo? O êxodo aqui é a passagem, né? Passagem para a eternidade. Ninguém quer. A gente quer o quê? Longevidade. A gente quer viver muito tempo. Não é verdade? Ai, mãe, confirmando aí. Glória a Deus. Em Provérbios 10:27 diz que o temor de Deus nos prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios serão abreviados. Olha aí, a longevidade de vida é decorrente de uma vida de temor a Deus. Segundo, Provérbios 14:26 diz que quem teme ao Senhor tem forte, eu não sei a versão aqui, 14:26. Quem teme ao Senhor há firme confiança. Nessa versão que eu copiei aqui, diz que o temor, quem teme a Deus, tem forte amparo. E isso é um refúgio, é um forte amparo. Então, na visão aqui, é um refúgio para os seus filhos, né? É uma proteção. Então, o temor a Deus, o Senhor vai nos proteger, vai nos livrar, vai nos guardar, vai nos direcionar cada dia da nossa vida. Além disso, em 14:27 diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha aí, 14:27. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, quando você está andando no temor de Deus, Deus dá livramento de laço de morte. Não é verdade? Olha, um exemplo de temor a Deus. Vamos lembrar aqui. Naquela época do Egito, né, quando foram nascer aqueles meninos, o que acontecia qual foi a ordem do faraó com as parteiras? Na hora que um meninozinho, nasceu aí, é um menino, né? Pois manda jogar lá no rio. Está escrito assim? Aí tem duas mulheres que eram parteiras, né? Foi o que elas fizeram? Êxodo 1:17. As parteiras, elas tinham temor a Deus. Por causa desse temor a Deus, elas não matavam as crianças de sexo masculino dos hebreus. Por quê? O temor a Deus, irmão. Então tem pessoas que temem a Deus, dizem que temem a Deus, mas concorda com aquela questão de matar as crianças no ventre materno. Mas o nome desse assunto, hein? Aborto. Não sei que temor a Deus é esse. Mas essas mulheres tiveram um temor de conservar os meninos com vida. E não temeram o quê? A lei, ao rei do Egito. Porque o temor a Deus, ele nos livra do laço de morte. Portanto, meus irmãos, o temor do Senhor é fonte de vida, é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor tem um forte amparo, tem longevidade. Glória a Deus. Provérbios 15:16. O temor traz contentamento. Como é que diz Provérbios 15:16? O irmão ali ganhou muitas bênçãos, e eu estou só com essa bênção pequena aqui. Estou muito triste, estou decepcionado. O que diz a Bíblia? Melhor é o pouco com o temor do Senhor. Meu Deus. Melhor é o pouco com o quê? Do que ter um grande tesouro
só tribulação, só dificuldade, só inquietação. A pessoa com temor a Deus, embora sendo pouco, mas em compensação é melhor. Tem mais, como eu falei essas palavras, né? Tem livramento de morte, tem proteção de Deus, tem a graça de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o escritor Lucas, né, que eu li Lucas, lá naquela livro de Atos, capítulo 9, louvado seja Deus. Eu falei sobre os 5 pilares, pela qual nós falamos só do temor, né? É assim? Falei sobre a comunhão, o que mais? Doutrina dos apóstolos, comunhão, oração, partir do pão, e falei do temor a Deus. Agora Paulo está, só quero falar Paulo, mas é Lucas, companheiro de Paulo, né? Escritor, primeiro escritor. Esse livro, que é o livro de Atos, louvado seja Deus, capítulo 9, eu quero ler um texto bíblico para a gente concluir, que diz a palavra de Deus, no capítulo 9, versículo 31. Todos vamos ler, para a gente observar que o temor a Deus é importante na vida do cristão, irmãos. Vamos lá. Como é que as igrejas se comportavam, né? Eu falei do princípio. Aí o Lucas vai dizer: assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, o que elas tinham? Tinham paz. Melhor coisa do que uma igreja para desfrutar da paz. Irmão, tem muitas coisas para tirar o sossego dos crentes, colocar contenda, mas a melhor coisa é viver em paz. E diz mais: e porque elas tinham paz, elas eram o quê? Edificadas, baseadas em que? Edificação da igreja, doutrina dos apóstolos, e por isso elas se multiplicavam. Irmão, está aí uma palavra boa, multiplicação, né? Porque o texto diz lá em 4,32 que cada alma havia temor. E diz lá em Atos capítulo 5 que um casal foi usado o subterfúgio da mentira e disse: olha, nós fizemos isso. Aí o que aconteceu com aquele casal? Ananias e Safira morreram. E por causa desse episódio, o temor de Deus chegou não somente na igreja, mas até o pessoal de fora da igreja ficaram: olha ali, vai se meter ao irmão falso naquela igreja. Quer dizer que é o princípio da igreja, né? Certo? Mas voltemos para Atos 9:31. Vamos lá. As igrejas eram o que? Edificadas. E o que mais? Multiplicavam, né? Tinha um crescimento entre os irmãos, porque o temor de Deus entre os crentes era uma vida que cada pessoa era atraída pela presença de Deus através da vida dos servos de Deus. E o texto vai dizer que, além de se multiplicar, elas andavam no temor do Senhor. No temor do Senhor. É isso aqui o segredo dessa igreja, que ia também na consolação do Espírito Santo de Deus. Então, andar no temor do Senhor, irmãos, não é ter santa reverência, é ter o temor de andar realmente nos caminhos do Senhor, é não ficar entre dois pensamentos, é orar ao Senhor, é buscar a presença de Deus, é crescer na graça, é buscar a maturidade, é fugir do mal, glória a Deus, é buscar o entendimento da palavra, glória a Deus, porque só o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é buscar a força de Deus, é buscar o Senhor em oração, e aí com certeza a nossa vida de temor vai ser uma bênção, glória a Deus. Nós vamos reconhecer o Senhor em tudo que fizermos, glória a Deus. Então que Deus nos dê a graça de temermos o seu nome. E Provérbios 16:6, acho que é isso mesmo, fala que o crente que teme a Deus é o mesmo 28, né? Pela misericórdia e pela verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então aqui está
a declaração do Velho Testamento, no livro de Provérbios, sobre uma caminhada com Deus, de temor a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada irmã que está aqui nessa noite, a cada irmão, servo de Deus, a nós olharmos para cada um de nós, dentro de nós, e pedirmos ao Senhor graça, e vivermos em oração, e pedirmos perdão, e pedirmos o avivamento das nossas vidas, o avivamento da igreja, e pedir a Deus que nos dê a graça de nos conduzir e fazermos aquilo que Deus determinou para que nós façamos. Não venhamos a se tornar pessoas negligentes, pessoas apáticas, que fiquem com raiva por qualquer picuinha, pelo amor de Deus. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus e ele diz mais, Jesus diz: não temeis os homens, porque os homens podem matar, mas temeis a Deus, porque tão somente Deus mata, ora se não, mas também Ele lança a alma no inferno. É a pior coisa que tem, quando a pessoa perde o temor a Deus, vive uma vida de pecado, vive em desobediência e não quer nada com Deus. O final é o salário do pecado, é a morte. Vamos louvar a Deus, irmão? É você mesmo. Você ajeita aí o cenário aí para ele cantar aí. Cante o hino aí para a glória de Deus. Eu não vou nem apresentar ele, que ele já está aqui há alguns dias, né? Oi, Da Assembleia de Deus ali em Alagoas. Muito bem. Seja bem-vindo sempre. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus aí, irmão.